Bom dia, a paz do Senhor a todos. Primeiramente, quero agradecer por cada inscrito, por cada pessoa que está assistindo. Eu peço, por favor, que quem assistir, tente assistir até o final. Eu sei que alguns vídeos estão um pouco compridos, eu não sei, cada um tem a sua análise, se é muito curto ou se é comprido, eu não sei. Depende do tempo que a pessoa disponibiliza, não é? Mas tenta assistir até o final. E se você gostou, não esquecer de pôr o seu like, porque isso ajuda muito, faz uma grande diferença para a estatística do vídeo. Por favor. Eu sei que muitas pessoas andam com a vida corrida e tal, e às vezes fica difícil separar aquele tempo. Eu não digo só no meu canal, mas qualquer outro meio em que alguém esteja falando sobre Deus, sobre a palavra de Deus. Tente, quando você está escutando um assunto muito importante sobre a fé em Deus, tente assistir até o final o assunto. Então, muito obrigada. Eu quero só fazer uma observação também. A questão, gente, eu sei que às vezes é difícil do tempo. Agora tem esse confinamento que não dá nem para ter muitas desculpas, né? Você tem muito tempo, mais tempo do que antes. Não que eu esteja dizendo que seja bom, mas dá muito bem para se organizar, separar um tempo. É tão bom ouvir falar sobre a palavra de Deus, gente, sobre a Bíblia Sagrada. É tão gratificante, edificante para o nosso coração, para o nosso espírito. Então, tem algumas pessoas, gente, que não só no meu canal, mas qualquer outro meio, tem uma dificuldade muito espiritual em uma concentração de ouvir falar, de acompanhar. Por exemplo, se alguém falar um salmo inteiro, ou um capítulo inteiro explicar, ou um pouco comprido, explicando sobre a palavra de Deus, a pessoa não consegue se concentrar, não consegue. Está perdendo, sabe por quê? Se Deus colocou no coração dessa pessoa, eu ou qualquer outra pessoa, para falar algo que você está precisando meditar na sua vida, você está precisando mesmo ouvir aquilo e refletir sobre o seu relacionamento com Deus, com a palavra de Deus. E às vezes você perde bênção, oportunidade, porque nós nos ajudamos, né? Um falando de Deus ao outro, falando do Evangelho, um ajuda o outro, de certa forma, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então, se esforce, não tenha preguiça espiritual. É uma palavra tão feia, preguiça, né? Indolência também tem como sinônimo. É horrível, é muito ruim, mas às vezes acontece. É preciso orar contra isso. A falta de concentração e a preguiça, a indolência espiritual de entender a palavra de Deus, entender o Evangelho, aplicar, se dedicar em ler a Bíblia, que é o livro mais vendido do mundo, não é por acaso. É porque a Bíblia é vida. Fala de Deus, de Jesus, é restauração, é instrução de Deus, orientação. Geralmente tem muitas pessoas que justamente não gostam da Bíblia ou se incomodam muito com a Bíblia, não é criticando, mas é observando logicamente, coerentemente e espiritualmente. São pessoas que elas não querem ser corrigidas, são pessoas que estão fugindo da exortação, da correção, porque infelizmente deixou o orgulho e a altivez invadir o seu coração, sua mente, seu espírito. Então, infelizmente, a pessoa, ela tem uma ilusão de pensar, eu sei tudo. Eu não preciso de orientação, eu não preciso de instrução, eu sou uma pessoa que não mato, não roubo, sou decente, sou honesta, não mato, não roubo, não faço coisa errada, não sou indecente, não preciso ler a Bíblia, já sou de Deus e pronto. Mas, refletindo bem, Deus não
não mandou fazer a Bíblia Sagrada para deixar enfeitada e esquecida na estante, no armário. Não foi para isso que foi feita a Bíblia. E o principal, viver na prática. Eu quero falar assim para vocês também, eu acredito que a maioria aqui são cristãos já, né? Pessoas que aceitaram a Jesus, que tem Deus no coração, eu acredito sim. Mas talvez tenha alguém inscrito ou que não é inscrito que está assistindo, que talvez seja ateu e não crê na Bíblia. E qual a diferença, gente, da pessoa que é ateu, não lê a Bíblia, porque confessa essa não crença, que não crê em Deus, não crê na Bíblia, e a diferença da pessoa que é cristã, já é declarada de Deus, que aceitou Jesus, que é de Deus, tem Deus no coração, mas essa pessoa, quando alguém é direcionado por Deus para dar uma palavra de repreensão de Deus, dentro do Evangelho, com amor, com respeito, sem humilhar a pessoa, porque tem que também que ter o jeito, né? Qual a diferença? Essa pessoa fica enfurecida e não aceita. Olha só. Infelizmente, isso acontece no meio aí cristão. Com cristãos e não cristãos. Porque a pessoa deixa o orgulho, o snobismo invadir sua vida. E isso se torna uma cegueira espiritual. Porque o ser humano ele não é perfeito. Não é perfeito, então é lógico que ele precisa ser corrigido pelo Pai. Precisa ser corrigido pelo Pai. E na Bíblia encontramos muito sobre isso, sobre instrução, orientação, repreensão. Quando Deus repreende, na Bíblia, fala de repreensão, não é para chocar e nem para a pessoa ficar revoltada e triste, é para se alegrar. Porque quando Deus repreende, Ele está justamente preocupado, Ele está querendo a nossa salvação, que nós sejamos cristãos verdadeiros, purificados, não conformados com as ilusões e as astúcias, as mentiras camufladas de várias formas que o mundo oferece, e a mídia oferece, tanto lugar oferece, não só a mídia, por vários cantos do mundo, em várias áreas, são oferecidas mentiras, ilusões, e às vezes até faz com que as pessoas até deixem a fé, né? A apostasia. Então, qual a diferença da pessoa que é declarada cristã e a pessoa que é ateu? E essas duas pessoas estão assim frias para a novidade do Evangelho, para a verdade de Deus. Bom, enquanto a pessoa não tem o conhecimento, a pessoa é ateia e ateu, ela está no desconhecimento, a palavra de Deus diz que Deus não leva em conta o tempo do desconhecimento. Desculpa se não está 100% correto, depois eu vou ver. Não, é ignorância. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. A ignorância, o que significa? Não é que a pessoa é ignorante, depende da palavra, da maneira que a pessoa vai falar. Mas ignorante é aquele que não sabe não tem conhecimento de. Então, o ateu que realmente ele não teve o conhecimento, ele está até perdoado, desculpado, assim, porque ele nunca ouviu falar. Eu falo no caso, tem vários tipos de ateus, né? Cada caso é um caso. Se de repente você é ateu e está me ouvindo, eu estou falando com todo respeito, porque as pessoas são livres. Deus dá essa liberdade. Se a pessoa ateu, acreditando ou não em Deus, isso não vai mudar Deus continua sendo o mesmo. Porque eu vou te dizer uma coisa aqui que talvez algumas pessoas se admirem. Deus ama demais os ateus. Às vezes a pessoa é ateu, você fica julgando aí, algumas pessoas julgam, nossa, a pessoa é ateu. Você sabe o que se passou na vida dessa pessoa? Algumas pessoas se tornaram ateus, talvez eram cristãos e aconteceu alguma coisa
em que ela não tomou cuidado, não vigiou espiritualmente, se tornou ateu. Cada caso é um caso, né? Tem pessoas que não teve exemplo de fé cristã desde a sua infância. Então é muito fácil e natural que ela tenha seguido os modelos dos pais de não abraçarem a fé cristã. Então cada caso é caso. Não somos ninguém para apontar e julgar. O que precisamos fazer é orar por essas pessoas. Não ficar enchendo a boca de falar, essa pessoa vai para o inferno porque é ateu, não sei o quê. Não. Deus nos enviou aqui, deu a sua Bíblia Sagrada como instrução, como orientação, para o ser humano não andar perdido, né, nessa vida. Perdido e enganado. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo porque o ser humano precisa se encontrar em Deus. Se encontrar na verdade de Deus. É por isso que é o livro mais procurado. Gente, eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei se vocês já viram, já ouviram falar, mas tem. Tem um vídeo, eu não sei se tem ainda esse vídeo, que a China recebeu, eu não lembro se foi o Japão ou a China, mas teve um grupo eu não sei se era igreja subterrânea, não sei, mas era de cristãos. Eles, acredito que eles oraram muito tempo a Deus para ganharem Bíblias de presente, porque China e Japão são países que é muito difícil, né? É árduo, é muito difícil chegar uma Bíblia nas mãos, com toda a liberdade, sem repressão à Bíblia original do Gênesis e Apocalipse. É considerado, assim, um horror, assim, uma falta de respeito para a pátria, né? Vamos dizer assim. E essas pessoas choraram de emoção. Gente, é tão lindo o vídeo. Eu fiquei tão emocionada quando eu vi esse vídeo. E você imagina, tem pessoas que têm a sua Bíblia ignorada, esquecida na estante, decorando na estante ou o armário. Às vezes dentro da caixa a Bíblia já está até meio empoeirada. Não dá o valor a um tesouro, a um presente que Deus deu para a gente. Ignora. E pessoas em países que estão sendo repreendidas, que estão sendo proibidas de ter acesso à verdade da Bíblia Sagrada. Essas pessoas, gente, tem cristãos aí que sofrem tanto que eles estão chorando, clamando, implorando a Deus uma Bíblia. Você acredita? Uma Bíblia pequena, uma Bíblia grande. E nesses países que nós temos a liberdade ainda, graças a Deus, as pessoas estão ficando frias, tão preocupadas excessivamente com as coisas efêmeras desse mundo. Precisamos sim trabalhar, ter dinheiro, as conquistas materiais precisamos, mas precisamos colocar o nosso tesouro, no verdadeiro tesouro que é Jesus Cristo, que é na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Esse é o nosso verdadeiro tesouro. As coisas aqui são passageiras. Precisamos sobreviver, mas não precisamos colocar o nosso coração enquanto tesouro, enquanto valor maior da nossa vida, as coisas materiais e efêmeras daqui. Então, não esqueça a sua Bíblia Sagrada, de separar um tempinho. Às vezes você, não sei, cada pessoa, cada um, né? E é livre também. Tem pessoas, gente, que gasta tanto tempo em frente da televisão com novelas, com programações, que só Deus sabe se edifica. Se vai estar fazendo uma diferença de edificar a sua vida com Deus ou não, a pessoa não para nem para pensar. E quando ela vai ver um vídeo como esse daqui, ou como qualquer outro que fale do Evangelho sincero, da Bíblia Sagrada de Deus, da fé em Deus, a pessoa parece que tem uma formiga, assim, uma inquietação, uma coisa que a puxa para não se concentrar, e a pessoa não quer ou não sente vontade de ler um versículo da Bíblia, ou um capítulo da Bíblia, com atenção.
1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 20, 30 minutos com Deus, lendo a Bíblia, orando. A pessoa não consegue. Até alguns cristãos, infelizmente, que estão ficando frios com tanta coisa que está acontecendo. Não fique frio, não perca a sua fé em Deus, não perca a sua graça com Deus, seu relacionamento sério com Deus. Não perca, não deixe esfriar, não deixe ficar morno por nada. Por nada. Não vale a pena. Não vale a pena sujar suas vestes espirituais e perder a sua salvação, porque vemos aí os sinais todos descritos na Bíblia, sinais muito fortes de que Jesus está voltando, mas ninguém sabe que dia, que hora. Então, qual é a sabedoria de Deus? É se preparar todo dia. Todo dia, não ficar com medo, não fique com medo do tema. Juízo de Deus, fim do mundo, arrebatamento, porque todo mundo sabe que o arrebatamento só vai subir preparado, só vai subir purificado. Eu, você, cada um que se dedicou em se purificar a Deus, limpar suas vestes, arrependimento, restauração, oração, jejum, verdadeiro arrependimento, dedicação a conhecer mais e mais de Deus, a Bíblia Sagrada, aplicar de todo o coração, sem falsidade, sem demagogias e nada. Só esses vão subir. Mas não dê lugar ao medo, porque às vezes a pessoa ouve tanto. É um tema que está sendo muito falado no fim do mundo, do juízo, do que Deus está voltando. É verdade, está tudo na Bíblia já escrito. Não é uma novidade, não. E não foi, desculpa, e não foi à toa que Deus colocou essa informação. Essa informação foi colocada para despertamento, de despertamento. Acordar do sono espiritual. Não ficar aceitando todo lixo que é enviado pra gente, toda mentira, e ficar aceitando, e ficar de braço cruzado e aceitando. Não. Vigiar e orar. E a nossa coroa é Deus, né? O nosso galardão, presente, a recompensa que a gente vai ter, morar para sempre com Deus em paz, em amor e justiça. Por isso que tem luta, gente. Tem luta espiritual, tem luta para todo lado. Tem luta, tem também essa questão de a pessoa não ter concentração em escutar sobre o Evangelho e guardar a luta espiritual, tem que orar. Tem que orar. Se precisar jejuar, ore e jejua. Peça perdão a Deus, se arrepende. Não fique com medo. O medo, a pessoa que está muito com medo, gente, medo, é porque está faltando o amor de Deus dentro dela. Está faltando a comunhão, está faltando aquela dedicação, aquele primeiro amor, aquela dedicação a buscar ao Senhor. Está faltando. Busque. Se de repente você se sente assim, busque. Eu só quero finalizar com um exemplo aqui que eu lembrei, que é bem interessante também, de algumas conversões que aconteceram com ateus. Eu vou falar bem rápido, assim. É interessante para todos ouvirem, cristãos, não cristãos, mas se de repente você é ateu, não me leve a mal, porque é verdade, são coisas que aconteceram, tá? Não fique chateado e nem ofendido. Que existem muitas histórias de ateus, que eram ateus, pessoas ex-ateus, né, que se converteram a Cristo, a Jesus. Alguns aconteceu depois que eles foram desafiados por outras pessoas e desafio assim, prove que Deus não existe. Ou a pessoa e os outros cristãos falaram assim, então você prova que Deus não existe. O seu argumento que você fala com toda a crença que Deus não existe, então prove. Eu não vou falar aqui o nome, eu nem lembro direito, mas era uma pessoa de outro país, assim, eu não lembro qual país exatamente, se era da França. Mas essa pessoa, ela sofreu muitos traumas na vida, o que levou a se tornar ateu, né? Não vou aqui entrar em detalhes. Tem até um filme, acho que depois eu escrevo na inscrição.
É muito interessante. E essa pessoa sofreu demais, então se tornou ateu. Muito revoltada e muito inteligente, sabe? A pessoa acadêmica, muito inteligente. A inteligência é dada por Deus, né? Mas a inteligência que vem do alto, da sabedoria que Deus põe no coração, o entendimento da liberdade, do amor no Evangelho, é outra inteligência, assim, é especial, vem de Deus. Essa pessoa, ela foi, não sei se foi com a faculdade e tal, que ela foi encostada na parede. Você quer provar que Deus não existe? Então você tenta provar que Deus não existe. E esse ateu falava para os cristãos que não acreditavam em Deus. As pessoas eram direcionadas por Deus para falar de Deus para ele, da Bíblia Sagrada e tal, ele ignorava. Aí ele ficou assim: nossa, eu vou provar para esse povo que eles estão tudo errado, que Deus não existe, não, que Bíblia, esse negócio de Bíblia Sagrada, não. Ele fez um desafio. Assim foi feito desafios com as outras pessoas também, que as outras pessoas falaram: então prove que Deus não existe pra gente. E os cristãos falam: a gente vai provar que Deus existe, mas eu acredito que o cristão, assim, é em oração, né? É em batalha de oração. Você fala, faz sua parte, passa o evangelho com amor, com respeito, e aí é a decisão individual da pessoa. E o toque do Espírito Santo. Então, é muito linda essa história, gente. Então, esse rapaz, muito inteligente, ele falou assim: então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pesquisa, vou estudar tudo sobre o cristianismo, sobre a Bíblia Sagrada e, finalmente, vou provar para esse povo que tenta me convencer de que Deus existe, de que Deus não existe, que Bíblia não tem nada a ver, que Deus não existe. Então, ele estudou muito. Ele estudou o cristianismo, ele estudou a Bíblia Sagrada e, enfim, ele teve que abaixar a cabeça e finalmente confessar que ele estava errado, que Deus existia. Depois eu vou colocar aí na descrição o nome desse escritor. Ele é um escritor cristão. E é muito lindo isso, gente. Isso acontece com muitas pessoas, com pessoas conhecidas, né, assim, com profissões conhecidas no mundo, e com pessoas comuns também. Acontece, gente. Acontece, glória a Deus, porque Deus, Ele quer a salvação de todos. Então, esse rapaz, ele simplesmente foi convencido pelo Espírito Santo de Deus. Porque ele se converteu, ele poderia ter lido a Bíblia toda e ter continuado não acreditando? Sim, se ele lesse sem sede, sem fome de verdade, mas na questão, no coração dele, era verdade. Era a verdade dele, que ele sentia que Deus não existia. Era a verdade que ele estava enganado pensando que era verdade. Mas, a partir do momento que ele leu, ele estudou com fome e sede de verdade, enganado, pensando que ele estava certo, que Deus não existia. Mas, enfim, ele estudou, ele pesquisou, foi com todo o coração aberto para a verdade, com sinceridade. E Deus age, Deus trabalha, o Espírito Santo de Deus trabalha na sinceridade do coração. Então, por isso que eu quero te dizer, quando a pessoa ela busca com todo o coração, ela encontra o Senhor. Não importa críticas, não importa lutas, desafios, a pessoa vai encontrar a verdade, vai encontrar. Mas, se a pessoa lê, não importa como, friamente, sem sede, sem fome de verdade, de luz, de amor de Deus, a pessoa não vai encontrar Deus, não, vai continuar no vazio. Mas eu fico extremamente feliz quando eu escuto, eu leio alguns desses testemunhos, assim, é algo maravilhoso. Então, lembre-se, não deixe sua Bíblia ignorada, que tem gente chorando em países que a Bíblia para entrar é um sacrifício. Tem pessoas chorando aos pés do Senhor para receber uma Bíblia de presente. Então você não ignore a Bíblia que você ganhou de presente, ou a Bíblia que você comprou ou esqueceu há anos. Ou não ignore quando alguém te enviar uma mensagem de Deus, falando sobre o amor de Deus, sobre o Evangelho. Não ignore.
Tenta escutar até o fim, do começo até o fim. Porque Deus usa os seus. Deus usa os seus. E a partir do momento que eu tiver aquele sonho lá, principalmente quando eu tiver aquele sonho de aviso para se preparar para o arrebatamento, você que não assistiu, assista. Deus colocou no meu coração uma preocupação maior sobre a questão da purificação para se preparar para o arrebatamento, a vinda de Jesus. É a purificação. É a purificação. Na Bíblia instrui muito. Deus nos instrui demais. São muitos versículos, muitos livros que falam sobre a urgência do arrependimento sincero, da sinceridade com Deus, de arrependimento, restauração, renovação. Isso você só vai encontrar em Deus, isso você só vai encontrar orando e lendo a Bíblia Sagrada, com todo o seu coração e sinceridade. Não tem outra solução, não tem outro jeito. Então, eu queria fazer um vídeo bem pequenininho, resumido, gente, não consegui, porque esse tema é muito lindo, assim, são muitas coisas para refletir. O principal que eu queria refletir mesmo, a essência mesmo, eu já refleti com vocês aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você sentir no seu coração de enviar para alguém, envie. Se por acaso você que ouviu é ateu, não me leve a mal. Eu falei aqui de exemplos que... Aqui eu estou falando de coisas que eu aprendi, que eu sinto e que eu vi, né? Que eu leio muito. Quando eu posso, eu leio. Eu gosto de ler sobre testemunhos de conversões. Amo ler os testemunhos de conversões e vídeos, assim, por exemplo, como esse escritor que se converteu a Deus. Eu amo demais, gente. Todo cristão ama ouvir quando uma alma, uma pessoa se converteu a Jesus, se converteu a Deus. É uma alegria tão grande que Deus põe no nosso coração que é inexplicável. Então é essa mensagem, gente. Eu sei que ficou um pouco comprido aí. Tenta achar um tempinho de conseguir assistir do começo ao fim.